os filhos de Nimrod. Será que ainda nos nossos dias a cultura e todas as coisas que Nimrod fez na sua época estão em pé nos nossos dias? Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos à Sinagoga de Ponta Grossa mais uma vez. Agradecer a oportunidade de estar junto com vocês para falarmos a respeito deste tema tão interessante que é muito relevante para os nossos dias, ainda que muitas pessoas não conhecem, ou pelo menos fora do judaísmo, não conhecem quem é Nimrod e o que ele fez, né? Ele ainda consegue atingir os nossos dias através do pensamento e da forma de executar as ações que ele fez durante a sua vida, né? Então, para falarmos a respeito desse tema hoje, me acompanha do meu lado o Benjamin Saitun. Shalom. Shalom, sejam todos bem-vindos. E também me acompanha o Avinadav Ben Israel, também para falar a respeito desse tema. Olá, Shalom. É um prazer estar aqui com vocês para participar desses comentários. Então, quem é Nimrod? Né? A pessoa que nos está acompanhando do outro lado da tela pode se perguntar, mas quem é Nimrod? Né? Nimrod é uma personagem histórica dentro da Torá, em Bereshit. Temos a narração dos descendentes de Ham, né? Descendentes de Ham, o terceiro filho de Noé, o qual recebeu uma maldição, o seu neto recebeu uma maldição após ele ter visto a nudez de seu pai, né? Então, dos descendentes deste Ham, nasce uma terceira geração, Nimrod, né? Nimrod, que foi, após a geração do dilúvio, o primeiro homem que se levantou para conquistar e para controlar o seu povo, a nação onde ele vivia, né? Então temos, segundo o Midrash, a história da Torre de Babel, e os sábios nos ensinam que o encarregado, o dirigente, o líder que levou a cabo esse movimento da Torre de Babel, né, foi o próprio Nimrod, né? E num futuro não muito longe desse momento da Torre de Babel, ainda após a grande confusão que aconteceu nessa época da Torre de Babel, o Nimrod, ele conseguiu manter o seu poder até nos dias de Abraão Avinu, né? Até os dias de Abraão Avinu, que foi o primeiro que se conseguiu colocar em contra da doutrina que este homem tinha criado, onde ele se tornava um Deus para o seu povo, um Deus para seu Estado, né? Então, ele representava essa capacidade de controlar todas as coisas que aconteciam nos limites da cidade onde ele morava, do estado onde ele morava, né? Até o nascimento de Abraão, que trouxe, mais uma vez, a revelação do sagrado para essa geração, né? Mas Nimrod também tem outras questões muito interessantes que nos fala o Midrash a respeito de Nimrod, né? Mas poderemos falar um pouco mais para frente, né? Mas o mais importante que eu considero a respeito da história de Nimrod é a capacidade que ele tinha de manipular a geração onde ele vivia, né? Porque após a geração do dilúvio, né, só se transcorreram 2, 3 gerações para que voltasse a acontecer essa mesma contaminação, essa mesma perda dos valores que estava no momento antes do dilúvio, né? Que se nos fala Bereshit, Gênesis, na Torá, que a geração dilúvio, né, eles cometeram muitos erros, eles esqueceram de Deus e faziam muitas coisas erradas, né? E vemos que depois do dilúvio, a geração posterior, poucas gerações depois, começa mais uma vez essa mesma brecha, começa mais uma vez esse mesmo pensamento. Só que agora, de uma forma um pouco mais, acho que a palavra correta seria um pouco mais política, né? Um pouco mais controlada, um pouco mais elaborada, né? Então, Nimrod, a ocupação dele era fazer que o seu povo entendesse que sem eles, ou seja, sem Nimrod, o povo não conseguiria avançar, o povo não conseguiria evoluir, eles não conseguiriam sobreviver, né? Então, é muitas vezes isso que nos leva aos dias atuais, né? Tem candidatos, tem políticos, tem muitas pessoas, até
atores, né? Ou seja, todos aqueles que são considerados de uma ou outra forma como ídolos, né? Levam o mesmo nome por alguma coincidência que não é tão coincidência, né? Mas nos dias atuais, essas pessoas que têm algum nível elevado em alguma questão são considerados como ídolos. Esses ídolos fazem que as pessoas que seguem eles sintam que sem eles, ou seja, sem a sua presença, sem as suas palavras, sem a sua, no inglês utilizam a palavra performance, ou seja, sem a sua apresentação. Sem a sua apresentação, as pessoas que acompanham esses ídolos não são ninguém, eles perdem o sentido e a referência de quem são essas pessoas, né? Então, é isso que acontece nos nossos dias atuais. E isso se torna, de uma ou outra forma, se torna idolatria, né? Às vezes muito disfarçada, né? Às vezes um pouco através da inocência, né? Mas vão colocando por baixo dos panos, vão colocando por baixo da mesa e vai passando e as pessoas não vão entendendo as coisas, né? É o mesmo caso do que estamos falando. Ou seja, um ator, um músico que leva o nome de ídolo, né? E é aceitado pelas nossas gerações atuais, né? É aceitado como se não estivéssemos falando de nada, a respeito de nada, como se dissesse a mesma coisa. Mas a palavra perdeu o sentido, o valor. Sim, mas é essa questão de que você vê o controle, ou seja, uma palavra que deveria ser um alarme, né, para qualquer pessoa que se considera uma pessoa religiosa, falando na questão do nosso mundo ocidental. No nosso mundo ocidental, muito das pessoas pertencem a um credo, a uma religião, né? Sobretudo a religião cristã, né? E no cristianismo também se fala muito a respeito em contra da idolatria. Mas você vê que esse conceito da idolatria é muito vago, muito fluido. Muito fluido, seria uma palavra certa, né, para os nossos dias, né? Mas que depende muito da perspectiva da pessoa que está escutando a palavra do ídolo, né? Então, não é assim no judaísmo. No judaísmo não funciona assim, né? Então, toda aquela coisa que te tira do foco da adoração a Hashem, da adoração a sagrado, e te leva de uma ou outra forma a tentar adorar ou a tentar dimensionar endeusar. Sim, endeusar seria a palavra correta. Endeusar outra coisa que não é o sagrado é idolatria, né? A pessoa que cria a idolatria, ela cria a idolatria para viver da idolatria. Essas pessoas, elas têm objetivos, normalmente pode ser econômico, pode ser pelo poder, pode ser, enfim, aquela coisa que lhe interessa ter. Então, a pessoa que cria o ídolo, por exemplo, eu vou criar uma estátua de um Deus que faz aparecer dinheiro embaixo da tua cama. Aí eu faço uma estátua bonitinha e tal, de madeira, de pedra, lá o que for, e aí começa a convencer as pessoas, olha, se você adorar esse ídolo aqui, você vai aparecer dinheiro embaixo da sua cama, você vai ficar rico, basta me pagar tanto. Você me paga tanto, e aí o ídolo vai fazer isso acontecer. Por quê? Esse dinheiro eu vou oferecer para o ídolo, e aí o ídolo vai ser muito bonzinho e tal. Então, o que acontece? O que é a idolatria? A idolatria é uma venda de alguma fantasia, alguma coisa que a pessoa cria da cabeça dela, né? E convence as outras pessoas. É quase um estelionato. É quase um estelionato. A idolatria convence a pessoa de que, puxa vida, essa promessa que esse cara está fazendo é tão boa que tem que ser verdade. Isso tem que ser verdade. Eu tenho que conseguir isso. Isso tem que ser verdade. É claro, Nimrod, na época dele, devia também oferecer picanha, cervejinha. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de oferta de coisas boas que você não vai precisar trabalhar para obter, não vai precisar gastar o teu dinheiro para obter, isso aí é a fantasia que o idólatra vende. O idólatra você vai na igreja do idólatra, ele diz, se você me der tanto, tal, você no final do ano vai ter um carro, vai ter um apartamento, vai ter um avião, vai ter um jumbo. Aí a pessoa
que tem aquela fantasia, isso tem que ser verdade, não é possível que não seja verdade, essa pessoa gasta aquilo que tem e o que não tem. Vende sua casa, deixa de pagar a escola das crianças, para quê? Para dar para o ídolo ele dá de volta. Ora, a diferença entre os ídolos e a realidade, ou seja, o eterno, é que o ídolo, as pessoas têm a fantasia de que podem controlar o ídolo, mas o ídolo não tem poder nenhum. A pessoa controla o ídolo. Por exemplo, eu vou fazer o ídolo produzir chuva hoje, mas o ídolo não tem poder, como é que ele vai fazer isso? Mas a pessoa precisa tanto de chuva que ela quer acreditar que aquilo é possível, então ela faz o que for necessário fazer. Já aquele que de fato tem o poder é incontrolável. Ninguém consegue controlar o eterno. Ninguém consegue fazer eterno. Faça isso que eu te faça aquilo. Isso é impossível. O eterno, ele tem um projeto para o mundo. E você está incluído no projeto que ele tem para o mundo. Então, você tem uma missão, como cada ser humano tem a sua missão. Cada um. Não importa quem seja, não importa onde esteja, não importa. O fato é que cada ser humano tem a sua missão dada pelo Eterno para quê? Para que o seu projeto para a humanidade, o seu projeto para o mundo venha a ser cumprido. Isso sim, nós não controlamos o Eterno nos controla. E se você quer ficar bem, e se você quer prosperar, se você quer progredir, busque a quem de fato tem poder, rogue, peça, faça aqueles mandamentos que ele determinou que faça, não faça aqueles que ele determinou que não se fizesse, siga a palavra do Eterno, siga aquilo que ele determina, porque é assim que você vai entrar em contato de verdade com a realidade. A realidade é isso, ele é aquele que tem o poder. E ele, tem um ponto aqui que vale a pena frisar, que é o seguinte: esses outros deuses, essas deidades, essa coisa toda, normalmente é uma pessoa que chega a ter uma inspiração. Eu tenho uma inspiração. Aí chega lá no outro dia para os amigos: olha, a divindade tal falou comigo que se fizer isso, aquilo outro, está enganando, né? Fazer isso, aquilo outro. Então, isso é uma pessoa que inventa da sua própria cabeça. Quando o Eterno apareceu ao povo hebreu, ele apareceu não para 1, não para 2, não para 3, não para 100, apareceu para milhões de pessoas. Havia ali, aos pés do Monte Sinai, montes, milhões de pessoas estavam ali e todos foram testemunhas de ver os sons dos chofares, o barulho, a fumaça, a fumaça, o fogo, tudo aquilo acontecendo, milhões de pessoas viram. Não só isso, e aqueles outros, as 10 pragas que houve no Egito, todos esses milhões de pessoas viram isso acontecer. Então, não é uma pessoa, não é revelação, foi revelado para mim, que tal. Você não é o último biscoito do pacote. Você não é o gás da Coca-Cola para ele chegar para você e dizer: você não é, ninguém é. Então, é a maneira de nós crescermos, é entrarmos em contato com o verdadeiro Eterno. Ele, apenas Ele, é Deus, não há outro. Não há outro. Ele é aquele a quem nós devemos obediência, e esses que devem obediência, que obedecem ao Eterno, esses são vistos com olhos diferentes, olhos diferenciados pelo próprio Eterno. Uma questão interessante, mientras escutava as palavras do Benjamin Zeitoun, né? E parece que falarmos de política talvez cria na pessoa que nos acompanha do outro lado uma pequena incongruência, né? Porque muitas vezes a pessoa que procura a religião, ou a pessoa que está procurando, ou a anocita que está procurando o judaísmo, ele quer se desligar do mundo, sabe? Ele procura a elevação
através de se desligar do mundo, através de se desligar da política, né? Então, a pergunta que vem à mesa, né, que poderia estar se fazendo a pessoa que nos está acompanhando do outro lado é: a política é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Deixa eu falar uma coisa. Sim, rápida. pode falar, sim. Olha só, se você não gosta de política, você vai ter que se submeter a quem gosta. É assim, é simples assim. Ou você entra em ação, você toma a tua decisão, ou você faz, ou você se torna ator, ou então você se torna coadjuvante. Ou você age, ou então alguém age em cima de você. É isso. Sim. E então vemos que desde os tempos antigos, né, sempre falamos que desde o começo da criação até os nossos dias, né, o ser humano ele sempre procura se agrupar, né? Ou seja, ele procura viver em grupos, né? Porque mientras mais pessoas se juntam, nós conseguimos trazer mais avanços, conseguimos sobreviver, conseguimos fazer coisas novas, né? Porque sempre tem esse ditado, né? Que duas cabeças pensam melhor que uma só, né? Então, mas sempre vai ter alguém que se destaque por alguma outra questão de maior capacidade, de maior estudo, ou seja, que estudou mais, que praticou mais, né? Então, essa pessoa que se destaca, ele tem a capacidade de liderar esse grupo em certos aspectos, né? Então, a política é essa questão de que essas agrupações de seres humanos, elas precisam de uma direção, elas precisam de saber o que precisam fazer para que o grupo se mantenha em pé, para que as pessoas que estão tentando sobreviver consigam fazer isso através da melhor maneira, né? Então, isso nós também vemos na Torá, né? Ou seja, os patriarcas, cada um dos patriarcas, eles lideravam a sua casa, eles lideravam a sua tenda. Abraão, ele havia sua tenda para todas as pessoas, para todos os pedestres que andavam no caminho de um lugar para outro, que passavam na frente da sua tenda. Ele trazia na sua tenda, mas ele liderava o processo ou seja, do que era feito dentro da sua tenda, né? Isaac também a mesma coisa, Jacob também, ele liderou as 12 tribos, os seus 12 filhos, né? E depois nós estamos agora no estudo do livro de Shemot, de Êxodo, vemos que se levanta Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que se tornará o máximo líder da comunidade de Israel para o tempo que ele viveu, né? Ele representou essa liderança, essa capacidade de determinar o que era certo e o que estava errado, né? O que o povo deveria fazer e o que não poderia fazer se eles não quisessem se ver mal no futuro, né? Então, as lideranças, a política, ela tem uma função, sim. Qual que é o problema? Quando a pessoa que tem uma capacidade, ela utiliza essa capacidade para diminuir outras pessoas, ou para dominar outras pessoas, que é o mesmo caso que a própria Torá nos fala a respeito de Korah, né? Korah era um homem muito bem sucedido nas comunidades de Israel, né? Um descendente de Levi, que tinha acesso, lembrando mais uma vez que só os descendentes de Levi tinham acesso ao serviço sacerdotal, né? Então, este homem tinha acesso a isso, né? E ainda com todos os benefícios que ele conseguiu ter na sua vida, ele não se sentiu satisfeito, né? Então, ele procurou fazer uma revolução, né? Uma palavra que também se escuta muito em um dos braços da política, né? Revolução, né? Ele tentou fazer uma revolução, falar para o povo, viu? Não é possível que Moshe ele consiga manter o povo nessa ordem que nós temos até este momento, que está funcionando, né? Ninguém fala, não, esse sistema está funcionando, né? Mas ele falou, não, nós precisamos mudar esse sistema, nós precisamos tomar nós o controle, nós precisamos tomar nosso poder, né? E muitas vezes, quando a pessoa que tem essa que nós conhecemos, ou seja, o que estamos tentando falar, esse filho de Nimrod, quando esse filho de Nimrod fala, nós temos que ter o poder é do povo, o voto é do povo, o tesouro nacional é do povo, né? Quando ele fala isso, realmente o que ele está querendo falar é que o poder é dele, que o dinheiro é dele, ou seja, esse é o objetivo dele. Ele conseguia alcançar esse objetivo utilizando
as pessoas que estão sendo levadas pelo ouvido, escutando as palavras deste homem, como uma escada, para ele ir ascendendo até o poder, né? Então, esse é o perigo com a política, né? Porque a política, mais uma vez, tem os seus dois lados, né? Temos o caso de David Amelech, que ele levou uma nação a conseguir conquistar aquilo que precisava num começo, que o Sagrado tinha prometido para o povo. Ele conseguiu criar um Estado, né? Ele conseguiu criar uma nação, né? Depois temos Salomão, que ele conseguiu unificar essa nação que seu pai tinha conseguido conquistar e manter ela em paz, né? Mas num futuro não muito longe, mais uma vez, os filhos de Salomão conseguiram fazer que as tribos se espalhassem, se separassem, né? Então vemos que a política sim é importante, como nós vemos o nosso Estado, como nós vemos a nossa nação, consegue afetar a forma até como nós conseguimos cumprir os mandamentos, né? Porque até o filho de Shlomo, ou seja, até Shlomo, todas as tribos ascendiam a Jerusalém para oferecer os sacrifícios, mas depois, com a separação dos dois reinos, uns quedaram oferecendo seus sacrifícios em Jerusalém, onde o próprio sagrado marcou que era para oferecer os sacrifícios, e as outras 10 tribos ficaram oferecendo seus sacrifícios em Samaria, um lugar onde o sagrado não tinha colocado seu nome ali para ser oferecido ali os sacrifícios. Então se tornou, mais uma vez, no que estamos falando no começo, se tornou em uma idolatria. Você vê como vai reciclando, ou seja, é um ciclo que começa em um ponto, que avança, mas ele volta, ele sempre fica fazendo esse círculo aí, né? Então, os erros, ou seja, a pessoa que se deixa levar pela política errada, que normalmente são esses que o Senhor fala, ou seja, aquele que fala, não, eu não quero nada a ver com política, não quero nada a ver com candidato, com nada. Muitas vezes são esses que de forma passiva acabam levando o povo à separação. Ele acaba levando o povo à idolatria, né? Então, o Sagrado, ele nos entregou uma Torá para que nós defendêssemos essas leis, né? Então, essas leis, esse sistema de leis, permite que o povo se mantenha no tempo, que ele não se separe, né? Por isso que antes dos reis, ou seja, antes antes de Shaul, antes de David, antes de Salomão e todos os reis que foram depois deles, né, existiram, foram os juízes, né? Os juízes que mantinham o povo através da lei, eles conseguiam manter o povo na linha, ou seja, eles conseguiam manter o povo equilibrado e junto, né? Mas depois desse, né, depois de que o povo se separou, nós vemos que voltamos todos mais a esse mesmo ponto de nos deixar levar pela idolatria, né? Muito bem, a idolatria, se falando de idolatria, né, ela tem os dois lados, como diz, os dois lados da moeda. Existe o ídolo e existem as pessoas que idolatram ele, né? Ou seja, uma pessoa, vocês haviam comentado sobre idolatrar uma pessoa, um governante, um presidente, alguém que está em eminência, né? E falando de Nimrod, foi um homem muito inteligente. Sim. Muito inteligente. Porque ele teve a percepção de que a humanidade estava crescendo, estava se multiplicando e tinha que ter um líder. Tinha que ter um líder para liderar esse povo. E ele se achou capaz, né? E quando ele começou a agir, o povo viram nele a capacidade. Né? Sim. Tanto é que confiaram cegamente nele. Quando ele falou, olha, vamos fazer uma torre, vamos construir aqui uma torre imensa que toque nos céus, para que se por acaso vir um novo dilúvio aí, nós não vamos se afogar com esse dilúvio. E o povo abraçou a ideia e foram sendo bem-sucedidos, né? Sim. Ao ponto de que Hashem olhou e viu que se não brecasse, se não desse um cabo aquilo, realmente a humanidade ia acabar se perdendo com aquilo. Sim.
não ia dar certo. Achando que eram deuses, né? Exatamente. Mas foi o começo, podemos dizer que foi o começo da idolatria após o dilúvio, né? Foi alguém que se levantou ali e o povo colocou ele como um ídolo, né? E essa palavra idolatria, durante toda o tempo, as décadas que foram se passando até chegar em nós, ela foi realmente desvirtuando, foi tomando outro sentido, né? Outrora, idolatria era olhado como uma imagem, fazer uma imagem, uma figura, uma escultura, né? Um objeto de adoração, né? Colocado diante de Deus, né? Para adorar. E hoje a mídia colocou na mente das pessoas que a idolatria não faz isso aí, não. É uma coisa legal, né? É normal. O cantor fulano de tal, meu ídolo. Isso, um jogador de futebol, um cantor, uma atriz, né? Que se destaca, passa a ser um ídolo, né? E isso tudo é idolatria, tudo faz parte do desvio da atenção da pessoa, que acaba esquecendo de Deus, do seu Criador, né? de quem é merecedor de toda a honra, de toda a dignidade, né? Do ser humano. Então, por conta disso, hoje você idolatrar algo, seja uma pessoa ou seja um objeto, não tem mais aquele peso que tinha antigamente. Não tem aquele peso que a Torá menciona ali. Pecado. No Decálogo, né, nos 10 mandamentos, as 10 palavras, ele já inicia com ele focado nisso. Hashem fala: eu sou o vosso Deus, né? Que te tirou da terra do Egito. Que tirou da terra. E o segundo mandamento já vem: não façam para ti imagem de escultura. Isto. E não adorem elas, não coloque diante de mim, né? Na época eram as imagens e esculturas, porque não havia os meios de comunicação que existem hoje. As imagens e esculturas, basicamente, elas foram substituídas por pessoas. Ou seja, o meio de comunicação, seja a televisão, enfim, o rádio, ele cria um ídolo. E, através do controle desse ídolo, controla o povo, aqueles que idolatram aquele ídolo. Sim. A liderança, conforme Hanon havia falado, é muito importante, ela é importantíssima. Existe uma diferença muito grande entre os líderes positivos e os líderes negativos. Os líderes positivos são aqueles que têm a humildade. Moshe era um líder extremamente positivo. Por quê? Ele não pensava no bem dele, ele pensava no bem do povo. Tudo aquilo que ele fazia era pelo bem do povo. Ele tinha um amor pelo povo judeu tão grande, mas tão grande que ele fazia tudo pelo povo. Já Korah, ele pensava, aquele cara mentiroso, o cara que mente, é aquele que eu estava falando, né? O sujeito mente, o sujeito faz promessa, eu vou te trazer picanha, proposta. Eu vou te trazer picanha, eu vou te trazer cervejinha, você vai, vota em mim que você vai ganhar tudo isso, né? Aí no final dá uma banana para a pessoa, não quer nem saber. Então, o político, esse de má índole, esse que não é líder, porque o líder é uma função muito séria. Moshe, ele foi o líder do povo. Durante todos aqueles 40 anos, Moshe foi o líder, mas foi um líder de verdade, um líder que preocupava com o povo, que queria ver o bem do povo. E ele não estava se ligando para o seu próprio bem, não, ele não queria saber, ele queria saber do bem do povo. Ele, inclusive, chegou a discutir com o Eterno em defesa do povo. Sim. Imagina a pessoa ter a coragem de colocar sua vida em risco. Porque, imagina discutir com o Eterno. Sim. A pessoa vai colocar sua vida em risco, mas ele colocou sua vida em risco para defender o povo. E o Eterno percebeu isso, o Eterno sabia disso, e o Eterno disse: esse homem é um líder de verdade. Existe uma grande diferença entre a liderança bíblica, né? Liderança do tempo dos patriarcas, como Moshe, como
os juízes como os profetas, e a de hoje. Existe uma grande diferença, porque naquele tempo os líderes eram escolhidos por Hashem, por Deus. Deus escolhia as pessoas para colocar como líder. Hoje o povo escolhe. O povo escolhe de acordo com a vontade deles, como eles querem que faça, que aconteça, e acaba acontecendo o contrário. Aquele que tenta se colocar acima do eterno só vai fazer bobagem. Tem seitas que acreditam que o ser humano ele é tão bom, ele pode tudo, ele sabe tudo, então o eterno já não tem aquela grandeza toda na cabeça dele, né? Na cabeça do sonhador, o sonho é realidade, né? Então, eles acreditam piamente que o ser humano é tão sábio, adquiriu tanta tecnologia, adquiriu tanto conhecimento, que o eterno se apequenou. Ou seja, é uma loucura, porque, imagina, o ser humano é capaz de tudo? Não. Mesmo. O Eterno, ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar em pés secos. Sim. Em pés secos. O povo passou. Da mesma forma como ele abriu, quando vieram os egípcios, ele fechou o mar e matou cavalo e cavaleiro, foi tudo para o espaço. Então, o ser humano é capaz de fazer isso? Não somos. Mas isso aí é apenas uma coisinha de nada. O ser humano é capaz de levar gafanhotos para uma determinada região? Não. É capaz de jogar poeira para o alto e ali formar sarna, piolho? Claro que não. Isso não. Algumas coisas eles fazem, como os fazem. mágicos fizeram, como os magos, né? Eles não conseguiram, né? Exatamente como os mágicos. Os mágicos também jogaram as suas varas no chão e elas se transformaram em cobra. Porém, as cobras, a vara de Arão foi jogada e comeu as outras. Sim. Destruiu as outras. Isso é coisa de eterno. É como disseram os magos. Isso tem o dedo de eterno aí. Sim. Tem o dedo de Deus aí nesse negócio. Uma questão interessante que escutava nas palavras do Abinadab, né? E é o foco, né? Um foco. E a liderança ruim, ou seja, o político ruim, esse que estamos tentando falar como descendentes ou filhos de Nimrod, eles veem esse foco, ou seja, vem esse problema, essa questão que a geração onde eles vivem está precisando de uma solução. Eles veem esse foco e tentam tirar do foco, trazendo uma resolução, uma solução falsa. A pessoa, cada um, é tão poderoso quanto o poder que ele tem de fazer as outras pessoas obedecerem a ele. Ou seja, que tenha autoridade, essa autoridade na realidade não é dela. Ninguém tem autoridade. A autoridade que essa pessoa tem é a autoridade que ela fez as outras que a obedecem obedecer por algum motivo, por troca de interesse, por troca de alguma coisa. Então, o poder que as pessoas exercem é um poder fictício, é um poder... fictício eu não posso dizer, mas é um poder real. Mas é um poder artificial. É um poder artificial. É um poder que, se a pessoa que ele manda vai lá e prende o fulano de tal, eu não vou. Acabou o poder dele. Sim. Acabou o poder. Então, o poderoso, ele só é poderoso a partir do momento que as pessoas colocam ele como posição de poder. E aí os outros que estão de fora veem, puxa, realmente o cara é poderoso, mandou prender e todo mundo prendeu. Né? Então, essa condição da pessoa externar poder e esse poder ser acreditado pelas demais é apenas um poder artificial, porque só existe um poder natural, verdadeiro, é o poder do eterno. O poder que as pessoas têm é apenas o poder de convencer aquele negócio. Eu convenço a pessoa, olha, se você fizer isso que eu estou te mandando, você vai ganhar um passeio na Disneylândia, você vai ganhar isso, aquilo outro, eu vou te fazer. Aí o cara, que legal. É subornável, ou seja, é uma pessoa que o valor dela não vale o valor do suborno. Ou seja, é uma pessoa cujo valor é inferior àquele dinheiro, aquele recurso, lá o que seja, que ela recebeu
através do suborno. Então, é uma pessoa subornável. São pessoas sem valor. E a questão, mais uma vez, voltando um pouco no foco, né? Quando essa pessoa, ou seja, aquele que está tomando a liderança, ele tira esse foco, né, e leva uma solução falsa às pessoas, né? Ele acaba fazendo que as pessoas comecem a desvalorizar as questões do seu mundo e se desvalorizar elas mesmas, né? Que era o que o Abinadab estava falando. Ou seja, quando se falava de idolatria nos tempos antigos, era uma questão de muita envergadura, ou seja, era uma questão muito perigosa, porque quem era achado cometendo idolatria era morto, né? Nos tempos antigos nós temos histórias a respeito das bruxas e todas aquelas questões. Então você vê a relevância que naqueles tempos eles tinham, ainda fora do judaísmo, eles tinham esse grau de respeito pela questão de idolatria, né? Mais uma vez, desvirtuado pela mesma questão de que os líderes da comunidade cristã também manipularam a questão, manipularam o conceito, manipularam a ideia e conseguiram manipular a mente das pessoas, desvalorizando o que a Torá tinha falado no começo. Sim. Mas ainda assim, o valor que tinha a idolatria nesse momento era muito maior ao que nós temos na atualidade, né? Então você vai vendo como eles vão tirando o foco, eles vão te apartando da verdade, vão te apartando da verdade. E mientras mais você consegue ser apartado da verdade, é muito mais fácil que você se torne inútil, sabe? Que você se torne uma pessoa relevante, né? Porque uma questão que o Senhor falava, né? O Abinadab falava, né? Nos tempos após a chegada dos Bené Israel, dos descendentes de Israel a Eretz Canaã na conquista, depois da conquista vieram isso, né? Os juízes e os profetas, né? E eles se levantavam, né? Ou seja, quando fala de que se levantavam, eram pessoas que eram capacitadas pelo mesmo que o Senhor falava. Na Tanakh vai falar pelo Espírito dos Sagrados, né? Mas eram pessoas que se destacavam. Não era que realmente aparecia um profeta e falava, não, esse aqui é o cara que nós temos que seguir. Não é assim. Sino que a pessoa com as suas qualidades, ela se levantava e conseguia fazer que o povo entendesse que era qualificado para liderar o povo, né? E para trazer coisas boas para o povo, né? Mas ele trazia, ou seja, através da Torá ele conseguia trazer a verdade para o povo. Agora, quando você desvirtua as questões, quando você consegue deixar que as pessoas perdam esse foco de que é o que realmente estamos precisando, você acaba oferecendo coisas irreais e as pessoas acabam consumindo essas propostas irreais e acreditando nisso cegamente. Mentira, né? Acabam acreditando nessas mentiras, né? Então, o anuncista que nos está acompanhando do outro lado, ele não pode acreditar que ele pode falar mais uma vez isso que falamos no começo. Não, eu vou me afastar da política. Não, eu não preciso me posicionar. Precisamos nos posicionar, sim. Nós precisamos ter uma posição, sim. Porque o nosso povo, até especificamente nos nossos dias, o nosso povo está numa guerra, né? E aos olhos do mundo, agora, depois de um tempo passado do ataque terrorista, né? Agora nós somos os ruins, nós somos as pessoas que estamos fazendo a coisa errada. É isso que a mídia, as notícias e até os políticos de todas as nações estão falando, né? Então, nós tomamos uma posição ou não tomamos uma posição? Deixamos que o nosso povo se vire sozinho lá? Ou nós defendemos o nosso povo aqui com as ferramentas que temos? Ou defendemos o nosso povo, então nós embarcamos junto e afundamos nesse universo aí. Então, essa é mais uma vez o que os nossos antepassados, os judeus, lá na Europa, né, lá na Alemanha, na Polônia, eles viram e não conseguiram entender na hora. E depois acabamos sofrendo muito por causa de não entendermos os sinais. Então, quando se levantam as pessoas que trazem este tipo de informação, que trazem este tipo de palavras, que trazem este tipo de ideias, né, que manipulam as pessoas e veem o povo, ou seja, veem as pessoas que formam um Estado como uma massa, como uma simples coisa,
né? É a questão da idolatria, ou seja, é interessante isso, é a questão da idolatria que o Abinadab falava e eu achei muito interessante. Existem dois pontos na idolatria: o ídolo e o idólatra, né? Então, o idólatra, ele vê o ídolo como a solução, como o paraíso, como a questão ideal, né? Mas o ídolo, quando ele tem consciência própria, né? Porque falávamos mais uma vez dos diferentes tipos de ídolo, né? Na antiguidade, os ídolos eram esculturas, eram estátuas, eram imagens, eram questões que não tinham uma capacidade de pensamento, né? Mas nos nossos dias atuais, os ídolos têm um pensamento, os ídolos têm a capacidade de entender as coisas e de falar e de dominar, né? Então, quando o ídolo atual que tem consciência, ele olha para a idólatra, ele não vê uma pessoa, ele vê um recurso, ele vê uma oportunidade, ele vê uma chance de ele conseguir pisar por cima desse idólatra, né? Então, número. Isto é mais um número, é mais uma questão sem valor. É possível, se pode contar as pessoas na sinagoga? É uma boa pergunta, né? É recomendado, segundo a própria Torá, e o que o Tanakh nos narra, que não é bom, segundo a cultura judaica, contar os homens, contar as pessoas que estão dentro da comunidade, né? Porque não são números, são indivíduos. Essas pessoas que você se referiu aí agora, é exatamente isso. Eles consideram as pessoas como números. Qual é o meu eleitor? O meu eleitor são tantos milhões. Qual é a pessoa que me traz o recurso? São tantos. Ou seja, as pessoas não são indivíduos, são números. Sim. Então você vê como se desvaloriza. Aquele que valoriza ao ídolo, ele acaba se desvalorizando totalmente, né? Então esse é o perigo que nós estamos tentando mostrar para vocês. Que aqueles que ocupam agora a cadeira de Nimrod, né, eles têm esse pensamento, eles têm essa ideologia. E nós, como descendentes de Abraão, a nossa missão é desmentir, é tirar esse homem dessa cadeira que não pertence a ele, né, que não é realmente isso que ele é, né. Ele é um homem mais, ou seja, ele é um homem comum. Ou seja, ele é simplesmente um ser humano que é perverso, né? Que, como a Abinadab falou, né? Mas que não deixa de ser homem, que não deixa de ter uma data de nascimento e que não deixará de ter uma data de falecimento também, né? Então, ninguém consegue passar por cima do sagrado, ninguém consegue passar por cima da Torá. Muitos tentam, através da astúcia, se colocar por cima, mas não, no final não tem como. Magias, né? Sim, é simplesmente as magias, mais uma vez voltando no feitiço, né? De tentar imitar, de tentar trazer uma coisa parecida, mas que realmente não funciona. Você pegando um gancho aí, a sua fala me fez lembrar de um ocorrido no Tanakh, quando aconteceu com um famoso rei, né, o governante de Babilônia, né? Nabucodonosor. Nabucodonosor era um grande líder. Sim. E falava muito, muito bem. Mas um belo dia, ele levantou diante da plateia e deu um discurso. E o discurso dele foi tão bom que o povo se levantaram e falaram: essa é a voz de Deus e não de homem. E o que aconteceu? Ele se colocou como Deus. No momento ele sentiu, ele acreditou e sentiu que era um Deus. Ele se enganou. Ele se enganou, exatamente. E se deu muito mal. Ele foi morto, foi comido por bichos. Sim. Foi devorado por bichos no instante. Então o que o Hanor estava falando, de o ídolo ter a consciência de quem ele é, diante da população, diante da comunidade, isso é muito importante. Muito, muito importante, para ele se dar bem ou se dar mal. No caso do Nabucodonosor, ele se deu mal. Se deu mal. Mas pode se dar bem também. Se ele tivesse glorificado a Deus ali e dissesse: não, isso é Deus, isso é o poder de Deus. Como fazer José. Mas não. Fazer José. Peraí, os sonhos, é o Eterno que traz a interpretação. José fazia assim, exatamente. Exato. É reconhecimento. Moshe também ele fazia assim.
Ou seja, é o eterno que tem o reconhecimento. Sim. Essa coisa da imitação, né? A imitação dos milagres, né? A imitação das pragas, porque da mesma forma, por exemplo, Deus transformou as águas do Egito em sangue, tanto que morreram peixes e tudo. Os sábios com certeza faziam truques parecidos com ele. Pegavam uma taça e botavam um produto químico ali, ficou vermelho. Tá vendo? Ficou sangue também. Uhum. Mas aí você imagina o seguinte, uma taça é o que? No máximo 1 litro, talvez um pouco mais. Então uma gota ou duas daquele. Agora imagina o tamanho do Rio Nilo. Uhum. O tamanho do Rio Nilo, que tinha, sei lá, 1 quilômetro de largura, tinha um comprimento de não sei quantos quilômetros. Quanto de produto químico o Eterno teria que colocar ali? Uhum. Para ele pode fazer tudo. Então, ele transformou de fato. Vinho é fácil, mas exato. Eu quero ver fazer um rio virar sangue. É difícil. Não, é impossível. Para o ser humano é impossível. Para Deus tudo é possível. Então, esses milagres que as pessoas imitam, né? Os magos, eles fazem. Por isso que o Eterno nos proíbe a fazer magia, a recorrer a magos, negócio de horóscopo, esse tipo de coisa toda. Isso tudo é balela. Isso. Porque mesmo que a pessoa, por exemplo, eu sonhei que não sei o quê, papapá. Aí o cara vem interpretar, vai acontecer que o ventilador vai cair na tua cabeça. Mas aí se você agir diferente, se você fizer tzedakah, o ventilador vai cair do lado, não vai cair na tua cabeça. Entendeu? Por quê? Porque não é... O Eterno é quem pode tudo, cara. A pessoa que tem um mau decreto contra ela, a pessoa recorre ao Eterno. No Yom Kippur nós fazemos isso. A pessoa recorre ao Eterno e aquele mau decreto, ele é anulado. A pessoa que fez mal ao irmão, pede perdão ao irmão. A pessoa que fez mal a Deus, pede perdão a Deus. E pronto, o decreto está anulado. Ou seja, não existe aquela pessoa que diz, vai acontecer isso. Existe, muita gente faz isso, mas a grande maioria erra redondamente, erra direto. Então só fazendo um desfecho aqui no que eu havia comentado, em relação a tudo isso, se tratando da idolatria, é assim, tudo que está em volta de nós pode se transformar em um ídolo. Uhum. Sim. Depende do nosso pensamento, da nossa conduta, da nossa posição. Então, um ídolo não é, como a gente foi comentado, não é só uma imagem de escultura. Um ídolo, você pode fazer um ídolo para você, não fisicamente, não moldar uma escultura, mas você pode colocar na tua mente, no teu coração, né? E colocar isso diante de Deus. Diante de Deus, que é o comandamento, fala não colocar deuses diante de mim, disse Hashem, né? Então, é isso aí, colocar diante de Deus, porque Deus deve estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa mente, acima, né? De tudo. Acima de tudo, né? Na frente de tudo. Sim. É isso, né? Muito boa essa participação, eu vou me permitir argumentar em cima disso, né? E a questão é importante porque, mais uma vez, ter que falar mais uma vez a respeito de consciência, dos níveis de consciência, né? Então, a pessoa que tem um nível de consciência elevado, ou seja, elevado através da Torá, ela consegue enxergar em cada situação uma porção do que o sagrado faz por ela, dos milagres que o sagrado faz por ela, né? Mas uma pessoa que tem uma consciência baixa, uma pessoa que não consegue entender a Torá, que não consegue entender os mandamentos, né? Ela vê nas situações que as coisas são que permitem que ela se dê bem, né? As coisas, né? Porque o Senhor falava, a idolatria depende de alguma circunstância, né? Eu posso ter um telefone aqui, né, no meu bolso. Imagina agora, Shalom, não acontece com nós, né? Que eu me perdi, eu fiquei náufrago, falando português? Não. Quando eu me perco em uma ilha, sozinho. Náufrago. Imagine que alguém de nós fica náufrago, né? E do nada ele acha um telefone. E esse telefone, por algum acaso, ele tem sinal. E ele consegue fazer uma ligação e consegue trazer uma equipe que salve ele de lá, né? Então, uma pessoa com consciência baixa, ele vai falar, puxa, este telefone me salvou,
né? E ele vai guardar o telefone, e ele vai ter esse telefone como uma lembrança. É a número 1 do tio Patinha. Sim, então você vê que a pessoa com consciência baixa, ele não consegue entender realmente o que está acontecendo. Mas uma pessoa que tem uma consciência alta, mais uma vez, através da Torá, ele acha o mesmo telefone, ele tem a mesma solução, mas no final das contas ele vai falar: puxa, o sagrado me deu a oportunidade de achar esse telefone aqui e ele conseguiu me tirar desta situação, né? Então, igual são os políticos, né? Porque existirão políticos bons e políticos ruins que façam coisas boas e coisas ruins. Às vezes os políticos ruins, de uma ou outra forma, fazem alguma coisa boa. E às vezes os políticos bons também fazem alguma outra coisa errada. Normalmente os políticos bons, eles são denegridos pelos maus políticos. Sim. Né? O cara é um bom político, o cara, peraí, esse cara está fazendo bem para o povo, eu não posso deixar, o povo tem que ser escravizado. Então eu tenho que denegrir essa pessoa, eu tenho que colocar essa pessoa e dizer que ele é ruim, que ele é... Sim. Então, quando você pega uma circunstância específica, você pode fazer de uma coisa ruim se tornar uma coisa boa, entre aspas, né? Então existe, mais uma vez, políticas boas implementadas por políticos ruins, né? Então, se você pegar só essa porção dessa coisa que esse político ruim fez de boa, e você falar: ah, não, eu vou votar na próxima eleição por ele, porque ele fez só essa coisa boa, você acaba apagando todo o panorama das coisas, da realidade, né? Acaba mais uma vez fazendo o que falávamos no começo. Acaba fazendo que tudo perca o valor, acaba desvalorizando tudo, né? Então, não podemos entender as coisas através de circunstâncias. Temos que entender as coisas através de termos uma ideia completa das questões, né? Porque se você isolar uma coisa, você acaba perdendo a ideia completa do que essa coisa representa, né? Então, quando nós vamos escolher um político, quando vamos escolher alguém que nos lidere, é a mesma questão, ou seja, para nos afastar um pouco da política, que pode soar ruim para a pessoa que nos está acompanhando do outro lado. O Pirkei Avot nos fala que nós temos que procurar um mestre, né? Então, existem mestres bons. Procure o mestre e tire as dúvidas. Sim, existem mestres bons e existem mestres ruins, né? Então, mas o Pirkei Avot manda procurar um mestre, né? Então, nós temos esse trabalho de procurar um mestre. Mas como procuramos um mestre? Não podemos isolar um mestre por só uma vez que escutamos a sua palavra. Temos que filtrar tudo e saber realmente quando a pessoa é uma boa pessoa para o cargo que ela está exercendo, né? Para a questão que ela está sendo colocada a fazer, né? Igual o mesmo caso com a política. Não podemos isolar uma só situação, uma só circunstância para tentar definir toda uma questão, né? Esse é um dos grandes problemas também, né? O mesmo Pirkei Avot fala também, né, em relação a isso, né? Ele fala: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, arranja um mestre e tire suas dúvidas. Mas saiba quem é seu mestre, saiba que mestre isso vai te pegar para você. Minha avó dizia assim: quem com porcos se mistura, farelo come. Hoje, em nossos dias, existem muitos mestres, né? Muitos mestres na mídia, né? Na internet. Influenciadores. O nome que eles levam na atualidade é influenciadores. Tem uns que são bons, hein? Tem uns rabinos aqui que eu ouço toda semana, eu ouço eles, cara. Mas temos que saber escolher os mestres a ouvir, né? A ouvir seus conselhos, senão vai ser desvirtuado aquilo que você aprendeu. Exato. Sim. Então, para irmos encerrando o nosso programa de hoje, mais uma vez, agradecer a participação de todas as pessoas que nos estão acompanhando do outro lado da tela. Lembrar que se você não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe o link desse vídeo, né? E deixe seu comentário também, né? Mas para ir encerrando o nosso programa de hoje, dar uma pequena conclusão, né? Então, a política não é uma questão que está afastada da Torá, nem está afastada da realidade do povo judeu. Não é uma questão que nós temos que afastar de nós. A política é uma coisa que nós precisamos controlar para não sermos controlados por ela, né? Mais uma vez, voltando ao caso de Korah. Korah formava parte do povo e ele também conhecia a Torá.
Ou seja, ele também tinha escutado as palavras de Moshe Rabbeinu, ele também tinha passado pela revelação da série de livros, dos 10 mandamentos, dos 10 pronunciamentos, né? Mas a diferença foi que o foco dele era um foco diferente ao que realmente o Sagrado quer de nós, né? Então, nós, se não queremos ser levados pela maioria, pelas pessoas que têm outro tipo de ideias, nós precisamos pertencer a uma casa de pensamento, né? Uma casa de estudo, uma forma em que nós tenhamos de nos formarmos e termos a oportunidade de cumprir os mandamentos da forma certa, né? É exatamente isso. Nós temos uma receita de bolo perfeita e basta que nós venhamos a seguir essa receita de bolo que nós vamos obter da vida aquilo que de melhor ela pode trazer, se chama Torá. Então, nós, estudando Torá, quanto mais, nas minhas transmissões diárias, eu sempre repito, eu digo e repito, estude Torá e se eleve, porque é você se elevando que o Eterno vai poder falar diretamente ao teu coração. O Eterno não fala diretamente ao coração de quem não tem nível de elevação. Sim. E não há como. A pessoa mesmo não aceita. A pessoa, para poder aceitar a voz do Eterno, é preciso que ela se eleve. É isso aí. Uhum. Então, pessoal, nós mais uma vez agradeço a participação de todos vocês que nos estão acompanhando do outro lado da tela. Eu agradeço também a participação do Abinadab Ben Israel, que nos esteve acompanhando e deixou seus comentários, né? Do Benjamin Saitun, que também deixou as suas palavras muito edificantes, né, a respeito desse tema da idolatria e dos descendentes, os filhos de Nimrod, né? E nós, mais uma vez, esperamos ter a oportunidade de estar junto com vocês no nosso próximo vídeo, né? Então, para isso, nós recomendamos a você, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando nós estivermos postando os nossos novos vídeos e também quando estivermos participando no nosso serviço semanal de Shabbat, né? Ao vivo. Você pode também participar junto conosco desse grande mandamento, né? Nós com isso estaremos encerrando o nosso vídeo de hoje e desejamos a todos mais uma vez Shalom, Shalom, Lehitraot. Shalom, Lehitraot.